Olá pessoal, bem-vindos à Cron TV, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Conexão X. Bem pessoal, como eu prometi, hoje eu vou falar sobre a civilização celta e como ela influencia a vida da gente até os dias de hoje. É uma civilização extremamente rica em conhecimentos e nós vamos falar sobre ela. Os celtas, pessoal, foram um povo que viveu na Europa Ocidental e Central por volta de 1200 anos antes de Cristo, até o século I depois de Cristo. Eles eram uma sociedade tribal com uma cultura rica e complexa que influenciou profundamente a Europa. A sociedade celta era estruturada em tribos, cada uma liderada por um rei ou rainha. Essas tribos eram compostas por clãs e famílias, e seus membros eram unidos por laços de parentesco e devoção ao seu líder. A política celta era descentralizada, com cada tribo tendo sua própria governança, mas com uma grande rede de alianças e pactos de proteção mútua. A religião celta era politeísta, com deuses e deusas associados a diferentes elementos da natureza, como o sol, a lua, as estrelas, o mar e a terra. Eles acreditavam em uma vida após a morte e praticavam rituais complexos para honrar seus deuses e garantir a proteção de suas tribos. Os druidas eram uma classe sacerdotal importante na sociedade celta, responsáveis por ensinar a religião e filosofia, bem como realizar cerimônias religiosas e aconselhar os líderes tribais. A economia celta era baseada em agricultura, pecuária e comércio. Eles cultivavam cereais, legumes, frutas, além de criar gado, ovelhas e porcos. A tecelagem e a metalurgia também foram atividades importantes na economia celta, com a produção de tecidos e objetos de metal, como armas e joias, sendo muito valorizado na época. Os celtas, pessoal, eram um povo guerreiro e habilidoso em combate. Eles desenvolveram táticas de lutas eficazes e criaram armas avançadas, como a espada longa, o escudo redondo e a lança. A guerra era uma atividade comum na sociedade celta, com conflitos frequentes entre tribos e com outras civilizações como Roma. Os celtas tinham uma cultura rica e diversa, com poesia, música, dança e festivais, sendo partes importantes da sua vida social. Eles também possuem uma tradição oral forte, com histórias e lendas sendo passadas de geração em geração através da tradição oral. A arte celta era caracterizada por desenhos intrincados e elaborados, muitas vezes com motivos de animais e elementos da natureza. Infelizmente, muito da cultura celta foi perdida com a invasão romana e a cristianização da Europa. No entanto, ainda podemos ver muitos aspectos da cultura celta na Irlanda, Escócia, País de Gales, Bretanha, onde a língua celta ainda é falada em algumas áreas e a cultura tradicional é valorizada. Em resumo, a civilização celta foi uma sociedade tribal com uma cultura rica e complexa que influenciou profundamente a Europa. Como disse, sua política era descentralizada, sua religião politeísta, sua economia era baseada na agricultura, pecuária e comércio, e eles eram habilidosos em combate. Agora eu vou falar mais sobre a religião e os conceitos políticos dos celtas. Em relação à religião, os celtas eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses e deusas. Eles viam o mundo como sendo habitado por uma variedade de espíritos específicos, cada um associado a diferentes elementos da natureza, como do sol, da lua, do mar, a terra e até dos rios. Entre os deuses mais importantes estava Dagda, o deus da fertilidade e da abundância, e Morrigan, a deusa da guerra e da morte. Pessoal, os celtas acreditavam que esses deuses e deusas tinham um papel importante em suas vidas e realizavam rituais complexos para honrá-los. Os druidas eram a classe sacerdotal dos celtas, responsáveis por ensinar a religião e filosofia, bem como por realizar cerimônias religiosas e aconselhar líderes tribais. Eles eram altamente celebrados na sociedade celta e tinham uma grande influência política.
Em relação aos conceitos políticos, a sociedade celta era estruturada em tribos, cada uma liderada por um rei ou por uma rainha. Cada tribo era composta por clãs e famílias, e seus membros eram unidos por laços de parentesco e de devoção ao líder. A política celta era descentralizada, com cada tribo tendo sua própria governança, mas com uma grande rede de alianças e pactos de proteção mútua. Os celtas valorizavam a lealdade, a honra e a coragem, e essas eram as principais qualidades que esperavam de um líder. As disputas aí entre tribos eram resolvidas por meio de negócios e acordos, embora a guerra fosse uma atividade comum na sociedade celta. Os reis e rainhas celtas tinham um papel importante na tomada de decisões, mas sempre levavam em consideração a opinião do conselho tribal. Em resumo, a religião celta era politeísta, com os druidas como a classe sacerdotal responsável que ensinavam religião e filosofia. A política celta era descentralizada, com cada tribo tendo sua própria maneira de governar. E sempre eles se autoprotegiam. Eles valorizavam muito a lealdade, a honra e a coragem. Agora, os deuses celtas eram muito diversos e representavam diferentes aspectos aí da natureza e da vida. Então, vou citar alguns exemplos. Dágda, o grande deus da mitologia celta, era o guardião do tesouro dos deuses, responsável pela fertilidade da terra e pela manutenção da paz e da harmonia entre os seres. Ele era muitas vezes representado como um homem grande e musculoso e carregando um bastão na mão. Lug. Lug era o deus da luz, da arte e da cultura. Ele era frequentemente associado à luz solar e à música. Lug também era conhecido por suas habilidades em artes marciais e por isso era considerado o deus dos guerreiros. Morrigan, a deusa da guerra, da morte e da profecia. Morrigan era uma figura temível, muitas vezes descrita como uma mulher com cabeça de corvo. Ela era associada à magia e adivinhação e acreditava-se que ela podia prever o futuro dos guerreiros antes da batalha. Brígide, a deusa da poesia, da cura e da metalurgia. Brígide era uma das mais populares deuses celtas. Ela era frequentemente associada ao fogo e à inspiração criativa, e era venerada tanto pelos poetas quanto pelos artesãos. Atualmente não existem grupos étnicos que se consideram descendentes diretamente dos antigos celtas, uma vez que sua cultura foi influenciada por diversas outras culturas ao longo dos séculos. No entanto, muitas tradições celtas sobreviveram até os dias de hoje, em algumas áreas da Europa, como na Irlanda e na Bretanha. Muitos aspectos da cultura celta foram incorporados em tradições cristãs, e alguns nomes celtas ainda são usados na Europa, hoje em dia como o nome Brígide, que é comum na Irlanda. E além disso, a mitologia, a cultura celta, ainda são estudadas e admiradas em todo o mundo como parte importante do patrimônio cultural da Europa. Eles eram crentes que a vida sobrevivia à morte. Eles tinham recebido esse legado de geração em geração. Mas também não há comprovação de que a sociedade celta era necessariamente matriarcal, embora as mulheres celtas tenham tido papéis importantes em algumas áreas aí da sociedade, como na administração de propriedades e na produção de têxteis. Os homens também exerceram funções importantes em outros aspectos da vida deles, como na guerra e na liderança política. Em relação aos rituais de fertilidade, os celtas realizavam uma variedade de práticas para honrar a terra, a natureza e os deuses que representavam a fertilidade e a vida. Algumas dessas práticas incluíam o Festival de Beltane, também conhecido como o Festival do Fogo. Beltane era celebrado no início do verão em 1º de maio. Esse festival envolve a criação de grandes fogueiras e a realização de rituais de fertilidade, como pular sobre as chamas para a purificação e fazer oferenda à deusa da fertilidade. Eles têm também o Festival de Luganazad, realizado no início do outono em agosto.
Era um festival de colheita que honrava os deuses da agricultura e da fertilidade. Os celtas realizavam competições esportivas e jogos, bem como cerimônias de degustação de animais para garantir uma boa colheita. O ritual de Imbolc, celebrado no início da primavera, em fevereiro, era um festival de purificação e o calor que honrava a deusa Brígide. E durante esse festival, as pessoas realizavam rituais de limpeza e faziam oferendas à deusa da cura e da fertilidade. E além desses festivais, pessoal, que são sazonais, os celtas também realizavam cerimônias de casamento e de nascimento, que muitas vezes incluíam práticas de fertilidade e proteção para garantir a saúde e o bem-estar dos recém-casados e dos recém-nascidos. Embora as práticas exatas possam ter variado entre as diferentes tribos celtas, as celebrações da fertilidade eram uma parte importante da vida e da cultura deles. A cultura celta sobrevive muito do que fazemos, o culto à terra, ao solstício, as cerimônias de nascimento, de batismo, as cerimônias de casamento, sobrevive até os dias de hoje, com algumas diferenças, obviamente, além das alegres cantigas que influenciaram o mundo musical, nos trazendo alegria e nostalgia de um tempo que só nossa alma sente e reconhece. Bem, pessoal, apresento para vocês a civilização celta, que assim como a Suméria também recebeu dos seus ancestrais que a vida não termina aqui, que nós somos muito mais que esse veículo de manifestação da nossa consciência. Então, que a gente seja sempre o nosso máximo melhor possível. Prazer apresentar para vocês um pouco da civilização celta. Uma civilização belíssima, que tem coisas maravilhosas ainda para a gente aprender. Gratidão, pessoal. Até o próximo Conexão X. Vem comigo nessa jornada.